E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas fundo mesmo, para entender uma das forças mais impressionantes do nosso planeta. Sabe aquelas que conseguem mudar tudo ao nosso redor em questão de minutos? Pensa só por um segundo. O que a gente faria se, do nada, tudo começasse a balançar? Parece cena de filme, né? Pois é, mas esse é um fenômeno super real do nosso planeta. E ó, já vou começar com uma surpresa. Muita gente acha que não, mas o Brasil também treme. Lá em Montes Claros, em Minas Gerais, por exemplo, já tiveram mais de 20 tremores de terra. Então, bora entender o porquê disso. Para a gente entender os terremotos, primeiro a gente precisa imaginar o nosso planeta de um jeito um pouquinho diferente. Tipo um quebra-cabeça gigante. A casca da Terra, sabe? A crosta terrestre. Não é uma peça só, inteirinha. Na verdade, ela é toda dividida em umas partes enormes, exatamente como as peças de um quebra-cabeça. A ciência dá um nome para essas peças: placas tectônicas. E aqui que está o pulo do gato. Essas peças não ficam paradas. Elas ficam boiando em cima de uma camada de rocha super quente, meio pastosa, e por isso elas se mexem o tempo todo. Umas batem de frente, outras se afastam, e algumas só dão uma raspadinha uma na outra, como mostram essas setas aí. Então, resumindo, placas tectônicas são esses blocos gigantes que formam a superfície da Terra. E o movimento delas, mesmo sendo bem devagarinho, de só alguns centímetros por ano, é a causa de muita coisa que acontece aqui em cima. Beleza, as placas se movem. Mas como é que esse movimento lento vira um tremor de terra super violento e de repente? Imagina pegar duas lixas bem grandes e esfregar uma na outra. Elas não deslizam fácil, né? Elas enroscam, criam uma tensão e, de repente, essa tensão toda escapa. Com as placas tectônicas, a ideia é a mesma, só que numa escala, assim, gigantesca. E essa liberação de energia de uma vez só é o que a gente conhece como terremoto. Essa energia se espalha em ondas pela crosta da Terra, fazendo o chão tremer. É isso que a gente sente. Agora, olha que interessante esse mapa. Ele mostra exatamente onde a mágica, ou melhor, o tremor, acontece. A maioria dos pontos vermelhos, que são os terremotos, e dos pretos, que são os vulcões, está bem na bordinha das placas. Essa área em volta do Oceano Pacífico é tão ativa que até ganhou um apelido: Círculo de Fogo. Mas a história não para por aí. Quando um terremoto desses acontece lá no fundo do oceano, ele pode começar um outro fenômeno natural que é ainda mais impressionante. O processo é quase uma receita. Primeiro, um terremoto bem forte mexe com o chão do mar. Esse movimento empurra uma coluna de água inteira para cima. Essa energia cria uma onda que lá no meio do oceano quase não dá para ver. Mas quando ela vai chegando perto da praia, ela cresce e vira uma parede de água. E o poder de um tsunami é uma coisa de louco, como dá para ver nessa foto. A força da água arrasta carros, destrói prédios, ela pode redesenhar uma cidade inteira. Ah, e é bom saber que, apesar de os terremotos serem a causa mais comum, não são a única. Deslizamentos de terra gigantes no fundo do mar, vulcões entrando em erupção e até a queda de um meteoro no oceano também podem gerar um tsunami. Diante de forças tão absurdas, a gente não fica de braços cruzados. Nós usamos a nossa melhor ferramenta para nos proteger: o conhecimento. Vamos ver como a ciência entra nessa história. Para entender um terremoto, a gente precisa medir ele. A escala Richter, que é a mais antiga, olha para o tamanho das ondas que ele causa. Já a escala de magnitude de momento, que é mais moderna, dá uma visão mais completa, porque ela calcula a energia total que o terremoto liberou. Isso é bem mais preciso, principalmente para os tremores mais fortes. E agora a gente volta para aquela pergunta lá do começo. Olhando esses dois mapas, um do lado do outro, a resposta fica bem clara. No mapa da esquerda está cheio de pontinho nas bordas das placas, certo? Agora olha o da direita. O Brasil está bem no meio da placa sul-americana, longe dessa zona de atrito. É por isso que por aqui a gente só sente uns tremores mais leves, que são tipo um eco do que acontece lá longe nas bordas. E saber tudo isso leva a gente para o passo mais importante: a preparação. Em lugares como o Japão, a engenharia criou prédios que balançam junto com o tremor, mas não caem. Além disso, sistemas que avisam que um tsunami está chegando e rotas de fuga bem sinalizadas são cruciais para salvar vidas. E essa é a grande lição. A ciência e a tecnologia são as nossas maiores aliadas. Elas não conseguem impedir um terremoto, claro, mas dão para a gente as ferramentas para entender, prever os efeitos e construir um mundo mais seguro, mesmo vivendo num planeta tão agitado. Fica a reflexão, né? O grande desafio agora é pegar todo esse conhecimento e fazer com que a segurança seja uma realidade para todas as pessoas que vivem em áreas de risco.